Caderno na mão. Tá com caderno e caneta na mão, todos aí? Vamos precisar. Eu vou até tentar com vocês ver essa questão de construir um mapa mental. Vocês pesquisaram? Sem compromisso. Oi? Não. Ô, gente, não foi como atividade de casa, não. Eu falei que vocês pesquisassem a título de curiosidade. Para saber o que é, como é, para se familiarizar. Não foi como uma atividade. Não, eu sei fazer, mas... Quem é que sabe fazer? Gustavo? Isso. Sabe fazer? E por que não estuda pelo mapa mental que você constrói? Você já viu? Aprende muito mais rápido, você não acha, não? Não. Não? Então você não faz o mapa bonitinho. Se você fizer, você vai ver que é muito bom para estudar. Muita gente passa em concurso, se dá bem nas avaliações por conta de estudar desse jeito. Mas cada um tem, né? Cada um tem uma maneira de estudar. Então, vamos lá. Esse texto aqui, o nome desse texto aí O Quente Pode Ser Frio. Ficou sem o título aqui. Não sei porquê, mas ficou. Mas não é isso que importa. O que importa é o que ele tem, o que ele traz. Então, leiam aí, de maneira silenciosa, por favor, esse texto. Sem preguiça. Dá para ver, está vendo direito? A visualização está boa? Tá boa. Pronto, então leiam aí para mim, por favor. Mas é para ler, cada um lê a sua leitura silenciosa. Quando acabar, me avise, por favor. Anotar a frequência. Terminaram? Não. Eita, um texto pequeno desse. Felipe Gustavo. Opa, eu entrei agora para fazer o quê? Esse texto aí, meu amor. Leitura silenciosa. Para Ok. você, por favor. Camila Cauã. Isso. Pronto? Pronto, jovens? Não. Acredito. Já fui em Salvador e voltei. Vocês estão lendo esse texto? Agora eu vou ler para todos, tá bom? As coisas têm muitos jeitos de ser.
Depende do jeito que a gente vê. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha e outra noite ela ficou tão redonda e gordinha para depois ficar de novo de jeito de estrelinha? Depende do quê? Depende do jeito que a gente vê. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima. Mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenina, grande ou pequena, depende do quê? Depende de onde a gente vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pequena que nem dá para sentir? E cheia de remédio, ficar tanto que não dá para... Bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio. São jeitos das coisas ser. Depende do jeito que a gente vê. Não é assim a vida? Não depende do ponto de vista de cada pessoa? Não é desse jeito? Aham. Mas já no texto, eles estão falando há ângulos, né? Porque fala de baixo, de cima de uma montanha, não é isso? A questão do remédio, que a colher parece pequenininha quando está cheia de doce, mas se torna grande quando está cheia de remédio. Não é isso? Então, o que vocês podem ver aqui é que tem palavras que são iguais e palavras que são opostas. Não é isso? Aham. Quem é que está aham, 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 aham? Quem é esse aham? Aham. É Gustavo ou é... Eu. É, Brian. É, Não é isso que eu quero agora. Deixa eu ver aqui. Não é isso que eu quero agora. Então, vocês viram o texto? Quem foi que entrou agora? Eu. Alice? É. Porque não dá para visualizar, Alice, por isso que eu estou perguntando aqui. Alice, eu pedi para que lesse esse texto aqui, e os meninos leram, quem estava presente, e eu li em seguida. Dá para você ler rapidinho aí, para a gente fazer uma atividade sobre isso? De eu ler? Mas é para ler em voz alta ou voz baixa? Não, para você mesmo. Agora, eu agilize aí, porque a gente tem várias atividades para fazer sobre isso. É porque esse assunto, sinônimos e antônimos, não tem assim muito o que explicar. Ele fica muito mais fácil de entender quando a gente pratica. Assim que você terminar, sinalize, viu, Alice? Se os outros quiserem reler, eu acho bom. Misericórdia. Silêncio que incomoda. Pronto. Pronto, ok. Então, vamos prosseguir. Pronto. Aqui, ó, nós temos umas palavras que são palavras antônimas. Ó, qual será o antônimo dessa palavra aqui, dessa palavra primeira? Sabendo que antônimos são palavras o quê? Antônimos são palavras? Antônimos são palavras, vocês construíram o conceito. O que são antônimos, gente? Contrárias, palavras contrárias. Palavras contrárias, opostas. São palavras opostas. Então, assim, uma coisa que vocês têm que notar, que algumas palavras antônimas, por exemplo, feliz, visível, possível, piedoso, comum, delicado, paciente, grato, quieto, improvável.
ela traz um prefixo in ou im, in ou in, para que se faça o antônimo dessas palavras. Por isso, essas palavras foram escolhidas aqui a propósito. Então, quando eu digo que é feliz, qual é o antônimo de feliz? Triste. E tem um outro que se faz com in. Qual seria? Porque assim, olha, Infeliz. quando você fala... Olha, peraí. Quando você fala triste, triste é antônimo de alegre. Mas feliz, ele se faz com in. Alguém falou aí. Infeliz. Infeliz. Visível. Invisível. Invisível. Não, pera. Ah, invisível. Sim. Possível. Impossível. Piedoso. Impiedoso. Impiedoso. Comum. Incomum. Incomum. Delicado. Indelicado. Indelicado. Paciente. Impaciente. Impaciente. Paciente. Prato. Ingrato. Quieta. Inquieta. Provável. Improvável. Você perceberam que essas palavras aqui... você sabe, né, o que é prefixo, não sabe? O que é prefixo? Esqueci. Olha, prefixo é uma palavrinha que vem antes do radical. Sim. E aqui, ó, o in vem aqui. Aqui, ó. Ixi, o que foi que eu fiz aqui, senhor? Porque está com letra maiúscula, eu não botei. Então, aqui, ó, o in. Radical, feliz, in, já fica outra palavra, infeliz. Mas se eu quiser botar, ó, isso aqui é radical, prefixo e o sufixo que vem depois. Infeliz, se eu botar aqui, ó. Notaram? Presta atenção, por favor. Acho que vocês ainda vão ver isso, ó. Aqui é prefixo, radical e o sufixo. Antes, a palavra base, que é a raiz, o radical, e o sufixo, que vem depois. Você vê que feliz pode ser infeliz ou pode ser infelizmente. Até aí, tudo bem? Tudo. Tá dando para entender. Uhum. Ai, esse aham. De quem é esse aham? No caso, vou botar no maiúsculo. Aí, ó. Invisível. Eu acho que foi a Alice que falou, quando eu disse, o antônimo de feliz, ela falou triste, não foi isso? Foi. Mas o antônimo de triste é alegre. Não é de feliz. O que mais? Deixa eu ver. Possível. Possível, vocês falaram que é o quê? Impossível. Esse impossível é com IN ou IM? IN. É mesmo? Oi, não, IM. Impossível. Eu disse que o antônimo de algumas palavras eles são feitos com IN ou IM. Impiedoso e impiedoso é com IM ou IN. IN. Tem certeza? Ó, precisamos consultar mais o dicionário. Ninguém se arrisca, né? IN. Indelicado, IN também. impaciente, IM. ingrato, IN. inquieta, IN. improvável. IM. É isso aí. Então, ó, agora vocês sabem que vocês sabem que alguns antônimos são feitos com o prefixo IM ou IN.
Alguma dúvida? É porque a gente tem que saber. Não. Pois é, tem que saber que antônimos são palavras o quê? Antônimos são palavras Opostas. Isso. opostas. Eu acho que vocês, quando vocês falam assim, vocês devem construir o conceito de vocês. Vocês disseram que são palavras contrárias, são palavras opostas. Então, ó, bote aí no caderno antônimo e ao lado vocês botam o que é antônimo. Caderno é feito para registro, viu, gente? É para botar isso aí, é? É para anotar isso aí, é? Isso aqui, tudo aqui? Aham. Não tem necessidade. Eu disse para vocês construírem um conceito do que são palavras antônimas, desculpem. Antônimas. Então, você vai escrever antônimo e ao lado vocês vão dar o conceito que vocês construíram. Vocês vão registrar no caderno. Isso aí tá tão fácil que Maria. Isso daí tá mais fácil que tudo, que é os restos das coisas que a senhora passou. Mas porque assim, às vezes confunde, não é? É muito natural que às vezes a gente confunda o antônimo de uma palavra, sendo que aquele antônimo é de outra. Pode acontecer. Pode esquecer, confundir com outros assuntos o nome. Não sei quantos Também. assuntos eu nem diria. Porque tem também aquela questão dos sinônimos, né? Uhum. Mas, eu até acho que a questão do sinônimo, por ter vários significados, dificulta mais um pouco. Mas é muito interessante a gente se apropriar de palavras sinônimas, porque ajuda muito na produção textual, para não ficar o texto repetitivo. Pronto? Professora, para anotar o que mesmo? Eu esqueci. O conceito que vocês construíram sobre antônimo. Para fazer o registro desse conceito. Vocês observaram que quando nós construímos algumas coisas, nunca mais a gente esquece? A gente não tem que necessariamente copiar o que está no livro, não. A gente pensa aí, ó, lembra do nosso assunto anterior, paráfrase, que a gente pode parafrasear tudo de acordo com o nosso entendimento, só tem que ser coerente com o assunto. Está coerente, faz sentido, é válido. Eu não tenho que reproduzir o que está no livro. Isso não existe. Pronto, gente? Até aí tudo bem? Terminaram? Sim. E vocês podem anotar mais ainda essa questão como é que eu posso dizer, meu Deus? Ah, sim. Como se faz o antônimo de algumas palavras, que algumas palavras vêm precedidas de IM ou IN. Aí vocês botam o quê? 2 exemplos, um com IM e outro com IN. Ah, esse aqui ninguém viu. Está com M e não N. Eu apaguei, vou ter errado. Então, vocês podem botar assim, algumas palavras, alguns antônimos, prefixo IN e M, e botam um exemplo em cada lado. Só uma palavra de exemplo. Quando eu pedi para vocês que pesquisassem essa questão do mapa mental, foi para que a gente construísse aqui. Vocês fazem uma nuvem, um quadrado, qualquer símbolo, no centro da folha de papel, bota lá antônimo. E aí vai puxando nuvenzinhas, sabe, ao redor, e explicando o que é aquilo. Conceitua, bota como ele se apresenta, tudo bonitinho. Pronto? Terminaram aí? Eu ouvi ok? Sim, professor. Sim. Ó, olha, antes de qualquer coisa, vocês mesmos, deixar aqui. Antes de qualquer coisa, vocês mesmos construíram o conceito de sinônimos e antônimos na aula passada. Não sei se vocês lembram, mas isso foi feito. Aqui, ó, definição de sinônimo. Um sinônimo é uma palavra que pode ser um adjetivo, um verbo
ou expressão que tem o mesmo significado que outro, ou quase o mesmo significado. Sinônimos são outras palavras que significam a mesma coisa. Isto evita repetições numa frase sem alterar o seu significado. Aqui temos alguns exemplos. E aqui vem a definição de antônimo. Antônimo é uma palavra, adjetivo, verbo ou expressão cujo significado é oposto ao de uma outra palavra. Os antônimos são usados para expressar o oposto de uma palavra. Utilização de sinônimos e antônimos. São destinados sinônimos e antônimos são destinados a isso. Enriquecer o texto, um e-mail ou mensagem. Evitar repetições. E evitar... Eita, meu Deus, mudei sem querer. Ui. O negócio aqui é muito rápido. Eu quero dar um zoom aqui. As palavras significativo, grave, sério, considerável, respeitável são sinônimos de importante. Uma pessoa séria, considerável, respeitável é uma pessoa importante. Exemplos de antônimo. As palavras considerável, estimado, respeitoso são antônimos de difamatório. Então, a gente tem que, para saber os sinônimos de algumas palavras, a gente tem que sempre procurar consultar o dicionário. Tem gente que nem usa, não é? Não é mais comum o uso do dicionário. Mas, às vezes, quando a gente lê um texto e que tem algumas palavras que não é comum ou que nós vimos pela primeira vez, o texto faz mais sentido se você souber o significado. Porque, assim, tem algumas palavras que, pelo contexto, a gente sabe, né? Pelo contexto que ela está, a gente sabe identificar qual o sentido, o significado da palavra. Mas tem outras palavras que a gente não consegue, não tem essa condição. Então, o interessante é sempre estar consultando o dicionário. Aqui tem o exemplo da palavra mal, com L. Está vendo? Aí, eu quero que vocês completem essa lacuna aqui, não é no caderno, só para me dizer. Tem aqui uma tirinha, que diz assim, perguntaram-me por que sou tão mal-humorada. Usei toda a minha paciência para dizer, minha dieta de insetos não tem moscas ou abelha, só zangões. Então, a palavra mal nessa tirinha é o antônimo de... A palavra mal é antônimo de quê? Bem. De bem. Muito bem. De bem. Fica cortando porque eu botei lacuna, não é para botar. Quando a gente digita, fica estranho. Se a personagem não tivesse mal-humorada, ela estaria? Bem-humorada. 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 Porque, mal, com L, é contrário de bem, não é isso? É o oposto de bem. Mal com U é oposto de... Mal com U é oposto de quê, gente? De bom. De bom, exatamente. É isso aí. Então, eu vou interromper esse compartilhamento aqui e vou compartilhar uma atividade com vocês. Na verdade, não é só uma atividade, são duas. Leiam essa tirinha aí, dá para ler direitinho? Leiam essa tirinha aí e se resolvam. Depois respondo aqui, No caderno? Meu amor.
Vocês não vão copiar, né? Não tem condições. Mas vocês podem sinalizar resposta 1, 2 e 3, só para não esquecer na hora dos comentários. Ou pode ser na oralidade mesmo, mas anotando eu acho que fica mais fácil. Professora, eu não entendi o último balãozinho. Criança, está na hora de levar a mamãe no shopping para fazer compras. É esse que você não entendeu? Esse aqui? Foi que a senhora leu, eu entendi agora. Se precisar subir aí, vocês me falam, viu? Professora, eu preciso que a senhora suba. Ok. Beleza? Cadê? Pronto, gente? Pronto. Então, vamos lá, né? Ver a resposta de vocês. No segundo quadrinho, a palavra esgotada pode ser substituída por... Cansada. Cansada. Esgotada está cansada, né? Então, essas palavras aí, esgotada e cansada, são palavras o quê? Sinônimos. Sinônimo. Sinônimos. São palavras... as palavras não são iguais, mas possuem o mesmo significado.
No primeiro quadrinho, tem duas palavras que são sinônimas. Quais são elas? No primeiro quadrinho. Letra C. Irritado e Irritado e nervosa. nervosa, na verdade. Deixa eu ver Irritado e aqui. nervosa. Exatamente, irritada e nervosa. É isso mesmo. Na frase, eu entendo, querida, o sinônimo da palavra destacada é Compreendo. Compreendo. Eu compreendo. Ou Então, senão, isso. pode ser lamento também. Eu perdoo. Entendo. Perdoa não. não, mas lamento eu acho que pode ser também. Lamentar não é a mesma coisa que compreender. Hã? Lamentar, quando eu digo assim, sinto muito, lamento. Tá bom. Entendo é a compreensão, entender é compreender, é entender, não é isso? Uhum. É a mesma coisa. Muito embora as palavras sejam diferentes, mas é a questão do sinônimo, né? As palavras são diferentes, porém, têm significados iguais ou parecidos. Vocês registraram no caderno de vocês sobre sinônimo? Quero ouvir. Preciso ouvir. Registraram? Registraram? O quê? Eu não. No caderno de vocês, o que são palavras sinônimas? Então, registrem aí, por Pode, favor. sim. Deixa eu registrar. Desde a aula passada que nós falamos sobre isso, vocês construíram, não foi? Esses conceitos, os significados. E eu pedi para que anotasse, é muito importante isso. Muito importante. Sexta-feira eu vou trazer para vocês alguns modelos de mapa mental para vocês fazerem. É muito bom estudar com mapa mental. Eu não fazia isso, aprendi a fazer em determinado tempo, então eu participei de alguns processos seletivos no passado e vou te dizer, eu obtive bons resultados a partir de estudar dessa forma. Quando eu prestei vestibular UNEB, foi dessa forma que eu estudava. Esse mapa mental é muito antigo, mas é muito eficaz. E vão se preparando, começando a estudar dessa forma, porque quando os Enem chegarem aí, vocês já estão bem afiados. E outra coisa, esse mapa mental que eu vou trazer para vocês, ele não é só para a minha disciplina, não. Matemática, fórmulas, tudo se trata de mapas mentais. Por isso eu pedi que vocês dessem uma olhada na internet, vissem o que são, os modelos. Eles têm que ser obrigatoriamente coloridos, porque chama a atenção. Vocês botam o assunto principal no meio da folha, desenham qualquer forma para botar, e aí vai puxando setas, fazendo outras formas e dando seus significados, seus conceitos, tudo isso. Fica muito fácil de estudar o mapa mental. Quando vocês fizerem o hábito, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença no aprendizado. Vocês já construíram o conceito de sinônimo? Vou interromper aqui, viu? E vou ver se tem uma outra atividade aqui. Eu acho que tem. Eu acho que eu perdi. Gente, perdi. Arquivado e não abri. Não tem nada, não. Terminaram, fizeram a anotação? Fizeram a anotação? Oi, tem alguém aí? Sim. Ai, tomei até um susto agora. Fizeram a anotação de vocês sobre sinônimo? O que são sinônimos? São palavras o quê? São palavras. Eu não escrevi porque eu cheguei bem depois, né? Mas vou pedir para alguém aí que estava aí na aula aí bem antes. Mas esse conceito que eu estou falando aqui para vocês, foram vocês que construíram na aula passada. Vocês falaram que antônimos são palavras opostas ou contrárias, como o Felipe falou aí,
E sinônimos são palavras parecidas ou palavras diferentes que possuem significados iguais ou parecidos. Quando vocês acabarem, me falem que tem uma atividade para a gente fazer no livro. Quando eu terminar, sinalize, viu, gente, por favor. Ok. E os demais, a Alice terminou, e os demais? Pode passar por aí, professor. Pode, então, vocês abram o livro na página 189, por favor. É porque o livro traz outras informações. Então, é muito importante que a gente também trabalhe o livro, né? Traz outros exemplos, outras informações. Quanto mais, professora? 179, é? Não, 189. Nosso livrinho já está acabando, né? Junto com o ano. Ó, gente, só lembrando, muito embora vá para o ambiente virtual lá de vocês, como é que diz para a plataforma, eu não sei nem como é que eu chamo, do diário lá, que a gente, né, diário de escola, eu gosto sempre de falar, a atividade que vai para casa hoje é uma atividade de revisão do simulado, viu? Um, dois, três, acabamos? Achamos as páginas? Que página? 189, 189. Tem lá, ó, a escrita em foco, sinônimos e antônimos. Se você tivesse o com dicionário aí pertinho, eu ia dar algumas palavras para vocês procurarem no dicionário, mas isso vai ficar para um outro momento. Pós-simulado. Você sabe manusear o dicionário direitinho? Ninguém me responde, meu Deus. Pronto. Então, vamos lá. Ó. Na página 189, tem sinônimos e antônimos, aí tem as duas palavras. Sim, não. Não é isso? E aí tem um textinho, bem pequenininho. Provavelmente você percebeu essas palavras como sendo opostas, isto é, com significados contrários. Olhando-as assim, soltas, descontextualizadas, são mesmo. Agora, se criarmos uma situação comunicativa, essa primeira impressão pode mudar. Imagina, por exemplo, que em um programa de televisão em que os participantes sempre ganham prêmios milionários, o apresentador faz a seguinte pergunta a uma pessoa do auditório. Você gostaria de ganhar 100 mil reais? Quem não, né? Desesperada com as mãos, puxando os cabelos, coração palpitante com presente inesperado, a pessoa coloca as mãos na cabeça, na boca espantada com a própria felicidade e responde, não! Esse não aí pode ser um sim? Pode. Claro, é como se fosse assim, eu não acredito que eu ganhei. Não é isso?
Perceberam que palavras, mesmo sendo antônimos, sendo opostas, dentro de um contexto, ela pode ter significados iguais? Tudo é o contexto. Estava muito fácil até então, não foi? Vamos complicar um pouquinho, é para ficar mais gostoso. Então, é isso. Quando ele fala, você gostaria de ganhar 100 mil reais, e ela diz não. Esse não é que ela não queira ganhar, ou é? Como vocês entenderam esse não? Eu entendi da forma que a senhora falou aí, professor. É como Se não, é igual como sim. É tipo Como assim, é uma- como se fosse Tipo- um modo educado dela, tipo, não aceitar, porque é muito dinheiro. É, Não, e tem ela muita gente diz- ali participando também, né? Tipo logo uma forma- é isso. É como ela ficou espantada com o prêmio, né? Envergonhada, eu acho também, tipo, É. e também, além de espantada, ela ficou envergonhada, tipo, porque Eu não ó, falava a pessoa tá te vergonha. oferecendo, a pessoa tá te oferecendo muito dinheiro, então você não vai ficar normal, você vai ficar envergonhado, por conta que você É como nunca, quem diz assim, eu ninguém não nunca fez uma acredito. proposta desse Na preço. verdade, é isso. Ela ficou sem acreditar que tinha ganhado aquele prêmio. Ok? Ora, analisando a situação, essa resposta equivale perfeitamente a um sim. Por essa razão, nesse contexto, dizemos que sim e não são palavras capazes de codificar uma mesma informação. Isso é, são sinônimas. E agora? E agora? Como é que a gente analisa isso aí? Como palavras como sim e não podem ser sinônimas? Como é que a gente pode analisar? Quero ouvir. Preciso ouvir. É, porque Pode repetir o que a senhora falou, professor? 90. Oi? Oi? Quem falou? Você Perguntou? pode repetir aí o que a senhora falou aí? É que eu não entendi direito. Eu disse que sim e não, às vezes, pode se tornar palavras sinônimas. E aí eu perguntei, como é que a gente faz para entender isso aí? Como é que a gente vai entender e saber se são sinônimas ou não? Pelo contexto? Pelo contexto, exatamente. É tanto que essas duas palavras aqui estão contextualizadas, elas estão, para que a gente entendesse, elas estão dentro de um contexto. É numa situação, o contexto aqui é o quê? É num programa de televisão, não é isso? Um programa de auditório, e que tem um sorteio e essa pessoa ganha essa premiação. Então, aconteceu dentro de um contexto. Então, vamos lá. Em outro caso, imagine que, para ganhar os 100 mil reais oferecidos pelo apresentador, a pessoa tenha de responder corretamente a uma pergunta. Então, ele diz, para ganhar o seu prêmio, responda sim ou não à segunda pergunta. A seguinte pergunta, desculpe. O planeta Terra faz parte do sistema solar? Sem pensar, ela responde prontamente. Sim. Nesse caso, a palavra sim não poderia ser entendida como não. Por que a palavra sim não poderia ser entendida como não? Vocês estão com os livros abertos? Sim, professor. Então, meus amores, sim e não pode ser sinônimas, sim e não pode ser antônimas. Nesse caso aqui, como ele fez uma pergunta, o planeta Terra faz parte do sistema solar? Se ela dizer sim, essa resposta é afirmativa. Se ela dizer não, é negativa. Sim e não aqui são palavras opostas nesse caso. Não é isso? Perceberam a diferença? Do que sim e não podem ser sinônimas, e sim e não também podem ser antônimas. Normalmente são antônimas, né? É porque as coisas passam, os textos passam, a gente lê, entende, mas não para, não entende, mas não para analisar, não é?
o porquê que aquele sim e aquele não podem ser palavras sinônimas. A gente se atenta mais para os antônimos, né, que existem entre eles, né, o contrário. Não é isso? Então, tudo é o contexto. A escolha entre dois sinônimos depende de alguns fatores, como a fidelidade às características regionais da fala e a preocupação em destacar informações sobre o objeto descrito, como forma e função daquele objeto. Fidelidade regional. Na aula passada nós vimos isso, não foi? A questão de se falar sobre... Eu usei até exemplo do livro que eu falei com vocês na aula passada. Velório e sentinela. Não falamos sobre isso? São palavras sinônimas, dependendo da região. Em Minas Gerais, onde sentinela é mais comum, pode-se usar uma pela outra, mas em várias regiões, não. Como em grande parte do país, sentinela é incomum. O seu uso poderia gerar incompreensão. É porque, eu não sei se vocês já ouviram falar em sentinela, sentinela é uma palavra que tem vários significados. Sentinela pode ser essa questão de velório, como é em Minas, algumas localidades de Minas Gerais, e também pode ser guarda, que fica... como é que eu posso dizer? Tipo vigia, né? Tá de sentinela. No Exército usam muito essa palavra. Tal soldado e tal soldado hoje ficarão de sentinela. Eles ficarão acordados a noite inteira, tomando conta daquele espaço que foi destinado a eles. Vocês já ouviram falar sentinela nesse sentido? Oi? Já ouviram falar sentinela nesse sentido? Já. Eu não, né? Sentinela no sentido de ficar acordado, vigiar, tomar conta, olhar, ser o segurança. Normalmente vocês falam... Oi? Não entendi. Repita aí. Não sei nem quem é sentinela. Repita aí. Então, tem sentinela nesse sentido também, de ser uma pessoa que está tomando conta de algum lugar. Sentinela é ficar de prontidão, é ficar acordado a noite inteira. É ficar de sentinela é isso. Também, né? Já em Minas, sentinela também é velar algum morto. Já o velório, velório é só velório mesmo, é velar alguém morto mesmo. Destaque de informações. Em um texto, o mesmo objeto pode ser descrito de várias maneiras. Por exemplo, uma fábrica de automóveis pode ser descrita como uma montadora, uma multinacional. Eu não entendi esse local do crime. Era para pesquisar e eu me passei. Peço desculpas, mas eu vou pesquisar sobre essa questão. Essa questão de fábrica de automóveis ser local do crime. Não entendi isso aqui, mas vou pesquisar. E peço a vocês também que pesquisem e vejam por que disso. As gramáticas, em geral, costumam definir antônimos como palavras colocadas em oposição, como claro e escuro, rápido e lento, branco e preto. Essa relação considera sempre palavras em pares, e cada par mantém uma propriedade em comum. Nesse exemplo, claro e escuro indica tonalidade ou intensidade de luz. Lento e rápido indica velocidade. Preto e branco indicam coloração. Então, é isso. Nem sempre as palavras sinônimas têm que ser, ou as antônimas, elas são contrárias. Elas têm que ser realmente contrárias, como é o caso aqui, de sim e não, depende do contexto. Vimos isso hoje, não é? Ficou mais clara essa questão das palavras sinônimas e antônimas. Meu questionamento com vocês agora é o seguinte: alguma dúvida? Eu espero ouvir dizer que sim, que tem.
Alguém tem alguma dúvida? Ainda não, e Não. ainda vou estudar ainda. Tá ok? Tá tudo legal? Tudo tranquilo? Uhum. André entrou, Sexta-feira. já tinha passado muita coisa, não foi, André? Uhum. Aí eu vou estudando. Uhum. Estava estudando? Não, aí já vou estudando. Aí depois eu vou estudar. Eu tava estudando. Então, eu vou interromper aqui rapidinho. Vou voltar de novo para compartilhar, só para mostrar, André, rapidinho o que se passou. Agora, André, não vai ser da mesma forma que foi feito ai, meu Deus, no início da aula, porque não dará tempo. Aqui, ó, apresentei esse texto e fizemos uma atividade. Só que desse texto aqui, teremos uma outra atividade em cima desse texto, que será depois do nosso... O que nós vamos fazer mesmo na semana que vem? Simulado. Então, depois do simulado, nós faremos uma atividade sobre isso aqui, porque as pessoas confundem muito sinônimos e antônimos. Ainda confunde. Muito embora aqui, ó, nós vimos aqui, agora, nesse exato momento, que antônimos são, muito embora sejam palavras opostas, contrárias, em alguns contextos, elas podem ser sinônimas. Nós acabamos de ver isso no caso do sim e do não. Você viu isso nesse exemplo, não viu, André? Chegou a ver, não foi? Uhum. Uhum. Então, pronto. Nós vamos trabalhar esse texto depois, viu? Fique tranquilo. E aí, eu pedi para os colegas falarem o antônimo da palavra feliz. E aí, nós fizemos, na oralidade, esses sinônimos. Então, ó, aqui era feliz, então, com o prefixo in, ficou antônimo, né? De feliz, infeliz, de visível, ó, invisível, de possível, impossível, piedoso, impiedoso, comum, incomum. O que mais? Delicado, indelicado, paciente, impaciente. O que mais, meu Deus? Grato, ingrato. Eu vou fazer a frequência, quando não passar da hora. Quieta, inquieta. Provável, improvável. Em seguida, temos aqui alguns conceitos, se você quiser dar uma lida, você vê aí. E teve uma atividade pequenininha, com uma tirinha. Ó, é a frequência de hoje, 26/10. Alice. Presente. Brian. Carlos André. Presente. Eric. Eric não está, não, é? Eric Calmeteiro, parece que Ele já faz saiu. 3 minutos. Saiu eu acho. agora. Eu acho que eles estão pensando que é Rapaz. para mais sair. Felipe. Presente. Gustavo. Camila. Presente. Camila. Cauã. Os dois meteram o pé. Aí ela E saiu. Eric. Melissa. Melissa não está, né? Ok. Eu não acho legal que saia antes da hora e nem que peça licença para sair. Não é legal. Aqui é uma sala de aula, querendo ou não. Então, gente, a nossa aula termina por aqui. Vocês não falaram sobre dúvidas. Só tem um recadinho para vocês, viu? Já falei da atividade, está disponível para vocês. Outra coisa. Pesquisa mapa mental.
não é título de atividade de casa, não é nada, é só por curiosidade mesmo. Vocês vão se dar muito bem, vocês vão gostar muito, tenho certeza. E quando vocês começarem a construir, botarem coloridinho, que vocês dominarem mesmo a confecção desses mapas, vocês não vão querer estudar de outra forma. Vocês vão usar o livro para consulta, logicamente, o livro é muito importante, mas vocês vão construir muita coisa do entendimento de vocês. Vocês vão aproveitar que nós estudamos paráfrase, e a partir das paráfrases, vocês vão construir o próprio conhecimento. Tá bom? Então, boa semana a todos, fiquem com Deus e até sexta-feira. Tchau. Não.